Olá, povo abençoado, tudo bem? Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Essa é a maravilha do nosso Senhor sobre nossas vidas, amém? Bom estar novamente aqui com os irmãos, desejar uma boa noite para quem estiver vendo noite, quem estiver vendo durante o dia, amanhã ou à tarde, pela madrugada, bom dia, boa tarde para você também. E dizer a vocês que sempre estão vendo os nossos vídeos, que esses vídeos anteriores 2 não estive aqui porque estou aprimorando o meu trabalho, né, de artesã. Então estou fazendo um curso junto com minhas noras que é para aprimorar o nosso trabalho. E por esse motivo não estive aqui esses 2 dias de vídeos aí, né? Mas estamos de volta, graças ao nosso Senhor, e vamos dar continuidade. Então, beijo para todas as mulheres lindas desse canal, abraço aí para todos, aos irmãos, olhe, a graça e a paz para todos vocês, viu? Um grande abraço meu, do irmão Van, e estamos mais do que felizes, porque você tem ajudado este canal a crescer. Amém? E a gente tem aprendido com vocês também. Vocês que estão fazendo aí os comentários, né? Sempre no canal. Aí a gente vai lá pesquisar também, porque a gente aprende e passa para vocês. E daí para cá também a gente tem aprendido muito. Então, para a gente dar continuidade, vamos embarcar nessa bênção, ainda com a voz rouca, mas dá pra gente trabalhar aqui junto. Venha cá, irmão Van, chamar meu esposo para juntos embarcarmos nesta bênção de estudo, amém? Glória a Deus. Amém. Que bênção, chega meu esposo. Glória a aí. Glória a Cristo Jesus. Amém. Amém, abençoados, a paz de Cristo. Bendito seja o Deus de toda glória e de toda graça. Amém. Bendito seja seu nome. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, sou o irmão Van, bem-vindos a todos. Mais um estudo abençoado. Agora, irmã Luciana. Isso, o negócio é bom, viu? Agora nós vamos fechar aquele assunto sobre Satanás, diabo. O diabo já foi vencido, sim ou não? Isso. O que diz a religião e o que diz as escrituras. Daqui para frente, o caminho agora é estreito. Isso. Agora é o conhecimento, nós vamos falar aquilo que a Bíblia diz. Ok? Então, mas antes, vamos lá, deixar né? a irmã Luciana fazer as considerações iniciais. Isso, o estudo sempre é com o irmão Van, né? Eu estou aqui para auxiliá-lo, né? E crescermos aí nesta bênção. Deixar aqui Gálatas 4,16, quando Paulo diz, né? Fiz-me... Pode ler aqui, irmã. Pode ler aqui, meu filho? Isso, então bora lá. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Olha aí. Então, Paulo, falando ali, aqueles que não se convertiam à graça do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e eles rejeitavam, né, a graça para permanecer debaixo do jugo da lei. Verdade. E ele, falando com essa sua expressão de tornar-se inimigo, porque ele pregava o Cristo ressuscitado. E como a gente tem falado em vários vídeos, não é diferente com a gente também, irmãos, né? E ontem, em nossa reunião, eu até usei uma frase, né, bem secular, que dá até para fazer uma música, não sei nem se existe, que diz assim, me engana que eu gosto, né? A religião evangélica, né? Isso, de onde a gente veio, a gente fala de onde a gente veio, né? Que a gente, como eu sempre digo, tem propriedade para falar. Então, me engana que eu gosto, é porque os templos ficam cheios, porque lá estão cheios, né? Está cheia de pessoas, aquela, né, que eles chamam de igreja, porque estão ali sabendo que está errado, sabendo que estão sendo enganados, mas ficam dentro daquela frasezinha que eu acabei de falar, me engana que eu gosto. Verdade.
e não tem coragem de fazer o que a gente fez. Abrir mão da religiosidade, abrir mão de tudo isso que não nos pertence mais. Exatamente. Ou seja, o que foi feito, a Bíblia, que foi escrito, tudo que foi da lei, foram para os judeus, Correto. não para nós, não serve para a gente. Então, aí eles trazem coisas que Cristo já venceu na cruz, traz à tona. Tem gente aí que coloca até uma arca, né, dentro dos templos. Até se vestem como né? judeu, Pois como é. sumos sacerdotes. Isso. Fazem até sacrifícios dentro dos Não vai templos, adiante, né? não vai. Meu cunhado Erison estava até falando de um vídeo, não foi irmão Nino, né? Que viu um pastor tirando espírito, demônio de uma mulher com uma bola dentro do templo. Né? O espírito de Shakira. É tanta coisa, tanta aberração, não é isso? Enganação. E o me engano é que eu gosto. E o povo o gosta. me engano é que eu gosto, eles adoram, né? O povo gosta Adoram. disso. Porque a gente tem um amigo, né? Temos um amigo que estávamos num templo na época, né? Que a gente é evangélico ainda, não somos mais religiosos, graças a Deus. Isso é bem notório aqui na nossa cidade. Muita gente não gosta mais da gente, porque agora isso aqui, ó, né? Pregar, já deu um trava-língua. Pregar a verdade, tornamos-nos inimigos, né, dos religiosos. E esse amigo nosso se envolveu lá no meio, numa vigília, e começou a imitar aqueles também que estavam rodopiando, tudinho. Depois que terminou tudo aquele fuzuê lá, ele chegou pra... Tu viu, irmão Van? Eu lá no meio deles, aí, rapaz, vive, tu tava lá cheio, não felicitava nada, foi tudo da carne. Verdade, eu estava presente lá. Né? Então assim, irmãos, tá assim cheio, olha. Ele só foi lá, ele fez mesmo por ironia, ele foi lá e mostrou que o que eles estavam fazendo era tudo da carne. E eles lá dizendo que o amigo da gente estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio de nada, ele foi lá provar que aquilo ali é tudo da carne. Manifestação da carne, querendo mostrar uns para os outros que são mais santos do que os outros, que tem mais poder do que os outros. Eu mesma ficava assim, não sei se tu lembra disso, eu dizia, rapaz, esse negócio, o povo são mais santos do que eu, viu? Eu não consigo chegar a esse tipo, a esse patamar de espiritualidade. A essa quarta dimensão. Eu não passava nem da segunda. Nem da... Jesus tenha misericórdia. Então, irmãos, fica aí nessa essa brincadeira aqui da gente. Mas isso, irmã Luciana, como você falou, uma brincadeira que é verdade, viu? O povo gosta disso. Na verdade, o povão religioso evangélico gosta de ser enganado. Simples. Simples assim. Vamos lá, irmã Luciana. Fica aí o me engana que eu gosto, né? E eu espero que você desperte, que está vendo esse vídeo, que você que está vendo esse vídeo, muitas das vezes, é consciente que está errado. Verdade. Que tudo que você tem visto dentro desses templos, né, está errado. Exatamente. Mas não se rende porque não tem coragem. Então, eu digo a você, tenha coragem, desperte, porque o véu já caiu. E você fica lá, por causa de fulano, por causa de cicrano, porque vão me ignorar, vão me tornar inimigo. Não tenha medo, seja verdadeiro, pregue o evangelho de Cristo. Amém. Pregue o Cristo ressuscitado. Amém. Então vamos lá, irmão, vamos? Agora, e irmã Luciana, falar no evangelho de Cristo, só rapidamente, esses dois vídeos anteriores, um que foi lançado hoje e o outro amanhã, no caso hoje, 5 de maio, segunda-feira, né? Amanhã, dia 6, terça-feira, será lançado outro. Então, bem resumido, irmã Luciana, bem trabalhado sobre passos, como fazer você crescer na graça. É o início, é o berço, que eu chamo de o ABC, né? É aquele que a gente aprendia naquela cartilhazinha que tinha, né? O ABC da graça. Então, como crescer na graça? Assista esses dois vídeos que você vai desenvolver o seu crescimento espiritual no Evangelho da Graça de Cristo. Vamos lá.
Então a gente tem feito aí uma série de estudos, né, falando sobre Satanás, o diabo. E hoje vamos trazer, né, irmão Van? Vamos. Responder mais versículos. E fica a pergunta aqui para o irmão Van, que, como eu sempre falo, muitas das vezes, isso é frequente de pessoas perguntando. Ontem mesmo, na nossa reunião, foram perguntas incríveis e a gente ama, né? Verdade. Gosta de poder ajudar. Então, vamos lá. Irmão Van, você tem textos bíblicos, né? Vamos lá, viu? Que confirmam que Satanás verdadeiramente foi destruído, ou o diabo, né? Então a gente vai ver agora esses textos para o irmão Van desdobrar aí, como a gente fala aqui, debulhar esse milho. O feijão verde. O feijão verde. Oh. É uma delícia. Terminou suas considerações? Sim, sim. Então, glória a Deus. Então vamos lá. Então a pergunta é forte. É verdade. E uma pergunta que eu acredito que quase todos os cristãos têm essa dúvida. E nós da graça que estudamos, pesquisamos, né, e a nós foi nos dado esta revelação, esta bênção, irmão Luciano. Então, Satanás, o diabo, ele já foi destruído. Agora, o que é que se prega na religião evangélica? É que tudo, veja se não é isso, você que está nos vendo pela primeira vez. Tudo que acontece espiritual foi o diabo. Todo mal foi o diabo. Toda queda de um crente, de um pastor, seja lá qual for, de um líder religioso, foi o diabo. Tudo aquilo que leva uma pessoa a se drogar, a prostituir, a matar, a roubar, fazer qualquer mal, foi o diabo ou Satanás. Então, esse diabo, irmã Luciana, ou esse Satanás, a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, diz que esse diabo da religião já foi destruído. Por quê? Ou foi vencido. Então, eu vou usar, irmã Luciana, eu vou citar, eu poderia citar até mais, Sim. mas eu vou citar aqui 7 textos para mostrar a você aqui, não do canal, mas a você que está nos vendo, porque o número de visualizações Uma é uma bênção, cresceu muito. O que está faltando é você nos ajudar, você que está nos vendo, a se inscrever, Isso. fazer este canal crescer, Isso. a chegarmos a 500. Isso. Que é a nossa próxima meta. Próxima meta. 500 inscritos. Isso. Então você pode nos ajudar a fazer isso, a fazer este canal aqui de Cabedelo da Paraíba, do Nordeste brasileiro, a chegar aos 500 inscritos. E depois da gente avançar para 600, 700 e 1000 inscritos. Isso. Amém? 2.000, 3.000 e assim vai. Contamos com você, meu amigo, minha amiga aqui que está nos vendo. Amém. Então eu vou mostrar para você, poderia mostrar até mais textos, mas eu quero apenas 7. 7 é o suficiente. Ah, mas 7 é conta do mentiroso. Não, no Apocalipse tem 7. Os 7 selos, os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas, tudo mentira? Então eu vou falar 7. 7 textos suficientes para mostrar que Satanás ou o diabo, ele foi derrotado totalmente, completamente. 2 ou 3 aí, né, irmão? Vou já resolver. Já resolveria, justo. Mas, né, para reforçar. Quanto mais, melhor. Vamos lá. Né? Quanto mais a gente se calçar, melhor. Isso. Então, vamos ver aqui, certo? Esses textos que eu vou usar, irmã Luciana. Vamos tá lá. Aqui, ó. Eu vou dar uma sequência, depois eu vou voltar para a gente começar a debulhar. Ou debulhar, né? Eu falo debulhar, né? Pronto. Para a gente debulhar aqui os textos. Primeiro texto que eu vou citar, que a religião evangélica massacra a mente dos irmãos, dos crentes, dizendo que esse espírito maligno ainda está atuando na igreja. Preste atenção, isto é muito forte, as revelações que eu vou trazer dentro das escrituras. Ah, mas o irmão Van,
está falando por falar, é um estudo. Não, é a Bíblia que vai falar. A Bíblia que vai mostrar. Então, olha os 7 versículos que eu vou mostrar aqui e depois vou trazer dentro dos contextos, dentro do grego, suas revelações, o que diz as palavras que você vai ver e vai ouvir aqui. Primeiro texto que eu vou citar é Efésios, irmã Luciana. Vamos lá. Efésios capítulo 2, muito citado nas escolinhas dominicais, dizendo que esse Espírito aqui ainda está operando na igreja. O que eu estou falando é a igreja, na igreja. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3 diz: E vos, acompanhe comigo aí por favor, aqui ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou delitos e pecados. Eu vou voltar depois, este aqui vai ser o primeiro. O 2, ele diz: em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja que eu falei rápido. Você não entendeu. Depois debulha. Depois eu vou debulhar e você vai entender o que eu falei aqui agora. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, Luciana, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Entendeu aí? Já deu para captar alguma coisa? Agora, outro texto que eu vou usar, o segundo texto, é esse aqui, ó. 1 João, capítulo 5. Lá em 1 João, irmã Luciana, no capítulo 5, e o versículo 18 e 19, olha o que é que diz. Esses textos mostram, provam que a igreja está isenta, que a igreja não sofre, que o diabo, Satanás, seja ele de onde for, o bicho que você criar, ele não opera na igreja. Ele foi destruído para a igreja. Ele foi anulado para a igreja. A igreja não sofre nenhuma influência maligna, irmã Luciana. Interessante isso, mas a religião evangélica, Testemunha de Jeová e a Igreja do Sétimo Dia, o catolicismo romano, teimam em dizer que o diabo está dentro da igreja. Preste atenção aqui, olha o segundo texto que nós vamos ver. 1 João capítulo 5, versículo 18 e o 19. Está aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, sabemos, aqui, deixa eu voltar aqui, ó, ele diz, 18. Só um instante. Foi? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa ele captar, deixa ele voltar aqui. Mas vai falando os versículos, pronto. Depois vai, né? Pronto. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, os nascidos de Deus, não peca. Olha só. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno, irmã Luciana, não lhe toca. O 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Olha a diferença. A igreja e o mundo. Quem está na igreja, o maligno não lhe toca. Mas quem está no mundo está na influência do maligno. Percebe a diferença? Você consegue perceber isso nesses versículos? Esse é o segundo versículo. Eu vou debulhar isto aqui, você vai dizer, meu Deus, eu fui enganado, eu fui enganada. Aí eu digo a você, a decisão é sua. Ou você segue a verdade, ou você continua naquele, me engana que eu não gosto de ser enganado. Nem eu. Então vamos lá. Outro texto, o terceiro, Apocalipse, irmã Luciana. Isso. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo de número 10 ao 12. Versículo 10 diz: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação. Opa! Agora, deixa eu voltar para cá. Isso. Agora
é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Aí ele diz, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram. Venceram por quem? Pelo seu testemunho. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. 12. E por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui, o diabo sabia que tinha pouco tempo, mas eles já tinham vencidos. Pelo quê? Pelo sangue e pelo testemunho, pela palavra de Cristo Jesus. Esse é o terceiro. O quarto aqui, agora o quarto, irmã Luciana, aliás, o quinto, aqui ó, primeiro, segundo, terceiro, o quarto, 1 João, olha só, 1 João, capítulo de número 3, olha que versículo forte, irmã Luciana. Capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Depois você lê o contexto, que diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Interessante. Luciana, presta atenção aqui. O diabo, ele está dizendo que o diabo peca. Ele não é o pecador. Ele não faz as pessoas pecar, mas diz que o diabo também peca. Não é interessante? O diabo peca desde o princípio. Ele continua pecando. Mas olha o que o texto continua dizendo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou, se fez carne para desfazer as obras deste aqui. Ou seja, até hoje, irmã Luciana, Jesus não teve poder, porque não conseguiu destruir as obras do diabo. Para a religião, não. Para a religião evangélica, não tem poder. Jesus não tem poder. Se você é um religioso, evangélico, testemunho de Jeová, católico romano ou do sétimo dia, o Jesus que eles pregam não tem poder, porque o texto diz que Jesus se fez carne, nasceu, morreu, ressuscitou para destruir. E até hoje, o Jesus que morreu e ressuscitou não conseguiu destruir as obras do diabo, porque o diabo está solto dentro da igreja, tirando os crentes, mandando para o inferno. É verdade. Presta atenção. Outro texto, irmã Luciana. Agora olha a cara, irmã Luciana, olha para cá. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve, aqui são 3, 4, 5 mil anos para a religião. Mas para Paulo era questão de meses. Romanos foi escrito no ano 64 a 67, beirando 68. O Apocalipse foi escrito no final do ano 69 para o início do ano 70. A grande tribulação deu início no ano 70. Beleza? Tranquilo? A vinda do Filho do Homem veio justamente no final da grande tribulação. Mateus 24, 29. E ele diz, logo após aquele princípio da grande tribulação, né, estaria a vinda do Filho do Homem para fazer juízo sobre a nação de Israel. Ou seja, os acontecimentos seriam sucessivos e logo, sem demora. Então Paulo diz aqui, Paulo está pensando no ano 70 e não na igreja evangélica. Ele está dizendo que Deus esmagaria em breve. Eu vou trazer esse termo breve, esmagar, no grego, e o que isso significa? Aí você vai dizer, irmão Van, dá mais não dá para ser religioso não, é muita enganação dentro dos templos evangélicos, é muita conversa fiada, é conversa para boi dormir. Mas vamos aqui, agora irmã Luciana, eu quero trazer por último, Apocalipse,
capítulo 20. Capítulo 20 e o versículo de número 10. Apocalipse 20, 10 que diz: E o diabo que os enganava, olha o verbo, o diabo que enganava, ou é o diabo que engana? Até hoje engana, Luciana. Engana. Este verbo está errado. O diabo que os enganava, enganava é pretérito, é passado, que os enganava, foi lançado, ou será lançado, irmã Luciana? Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Então, irmã Luciana, nós vamos discorrer nesses versículos, a começar por Efésios, voltar lá para Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, e nós vamos ter aqui uma sequência, porque não podemos assim ultrapassar, acelerar, senão você não vai entender. Isso. Você só vai aprender versículo por versículo, texto por texto, palavra por palavra, contextos, para a gente aqui entrar numa sequência de estudos, 1, 2, 3, quanto for possível, e a Bíblia vai provar, não é o irmão Van, nem a irmã Luciana que vai provar para você, não. São os textos. Os textos bíblicos é que vão provar que o diabo, Satanás, já foi, não será, já foi destruído, destronizado, arruinado, acabado e aniquilado lá no passado. Vamos ver? Irmão, vou tomar minha aguinha. Vamos tomar água. Água de Cadeiro. Valdemir, abençoado. Irmão Sérgio. É impossível para a gente agora beber água e não lembrar do irmão Valdemir. É muito engraçado. Às vezes a gente tá até dentro de casa mesmo, deu sede. Aí ele faz assim: olha, Luciano, irmão Valdemir. É verdade. E ele disse que a água lá é do Rio São Francisco. Eita, assim mesmo. Tivemos aí do Rio São Francisco. Que coisa linda. Lindo. Olha, irmão Valdemir, vou dizer, viu? E aos demais que aqui estão nos vendo. Eita, quando a gente chegou naquela... Como é, aquela ponte, né? Tipo isso. Na usina Paulo Afonso. Paulo Afonso. Paulo Afonso. Vou confessar uma coisa a vocês, viu? Eu tive medo. Irmão Valdemir, deixa eu fazer. Irmão Valdemir, o senhor já esteve na usina de Paulo Afonso. O senhor que é daí da Bahia. Já... Olha, irmão, que coisa linda! É lindo, viu? Mas faz medo. É porque ele já trabalhou lá nessa usina, né? Foi lá? Foi lá, foi com meu cunhado. Ele era soldador da época. Isso, meu cunhado Timóteo. Aí, quando a gente foi, que ele disse, vem ver, Luciana, aqui, vamos parar aqui. Aí parou o carro. Quando meu irmão, que a gente chegou ali, que eu olhei para baixo, deu uma tombada. Alto demais. Muito alto. A gente tem até vídeo, né, que fizemos lá. Então, voltando ao assunto, né, por que esse cuidado aqui do irmão Van, da gente aqui, de detalhar bem os versículos? Porque aqui no canal, e pessoas também que nos veem, mas não são inscritos ainda, mas a gente acredita que vai ser, em nome de Jesus vão ser. Estão já no patamar da graça, já bem, né, instruído, bem esclarecido. Bem mas amadurecido. A cada dia chega gente nova. Exatamente. E a cada dia pessoas, né, também que estão lá no sistema, não saíram ainda, porque como a gente já confessou outras vezes, eu mesma passei um ano, eu vou confessar novamente, um ano para poder destravar a minha mente. Verdade. Então, pessoas estão lá no sistema, estão observando os vídeos aqui, os estudos. Então a gente vai com calma, que é para tirar dúvida, exatamente, detalhadamente, que isso é maravilhoso. E muitas das vezes a gente acha que já sabe de tudo. E nos cabe aprender a cada dia, né? Amém. Temos tempo ainda, irmã? Sim, com certeza. Então vamos lá. Vamos aqui agora debulhar o Efésios, o primeiro texto, que diz
que a igreja não é tocada, que a igreja do Cristo ressuscitado, porque tem a igreja do Jesus de Nazareno, de Nazaré. Essa igreja é uma igreja aberta para os ataques de Satanás. A igreja do Jesus de Nazaré, a igreja da lei, a igreja que guarda o sábado, guarda domingo, a igreja que pratica o dízimo, a igreja que pratica porque ainda estão esperando Jesus ir para a cruz. Ainda está esperando Jesus derramar o seu sangue para purificar a igreja que é purificada nas águas e não na palavra e não pelo sangue. Então, esta igreja, ela tem portas abertas para o inimigo, o diabo, Satanás, como eles, né, aceitam. Ela entra, destrói a igreja, acaba com a igreja, tira pastor, tira membro, tira mulher discípulo de oração, tira crente, leva pessoas no inferno e volta de novo. Então esta é a igreja da lei, a igreja do Jesus de Nazaré. Agora, a igreja do Cristo ressuscitado, ela é intocável, irmã Luciana, impenetrável, ela é blindada para a glória de Deus, louvado seja Deus. Então vamos lá. Vamos agora voltar aos textos. E os textos, eles vão provar de que esse diabo que é ensinado na religião evangélica, ele não existe. Ele foi destruído, destronizado. Ele já caiu por terra. Há muitos anos ele deixou de existir. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que eles chamam que é Satanás, esse espírito, que é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O 3, para a gente fechar aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Bom, amados irmãos, e a você que está nos vendo pela primeira vez, é um texto polêmico, é um texto de primeira, quando você vê, de difícil aceitação, interpretação, mas com a graça e com a sabedoria do Espírito, com a paciência, você percebe algumas coisas que Paulo deixou que nos ajuda a entender que esse diabo não atinge a igreja. A igreja é impenetrável, como eu falei, ela é blindada. Preste atenção aqui. Algumas observações devemos fazer nesse texto. Algumas delas. Antes da cruz, toda a humanidade. Primeira coisa, antes da cruz, irmã, agora eu preciso usar a cruz nessa minha interpretação. Por quê? Antes da cruz, toda a humanidade estava mergulhada no pecado. Toda a humanidade estava mergulhada no pecado. Ou seja, Romanos capítulo 3, presta bem atenção no que você vai ver aqui. Antes da cruz, capítulo 3, versículo 9 e 10. 9 e 10 diz: pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então não me venha com essa história de dizer que só quem estava em pecado eram os judeus. O texto diz que não. O texto que Paulo está escrevendo aqui para Roma, para os irmãos de Roma, lá no finalzinho diz: todos estão debaixo do pecado. Quem? Gregos e gentios. Judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado. O 10, você leia o contexto que você vai entender. Leia o contexto, por favor. O 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo judeu, não há um justo gentio. Não havia um justo, nem judeu, nem gentio, que agradasse a Deus. Todos estavam
judeus e gentios, todos estavam debaixo do pecado. Deixa eu voltar aqui, porque há uma divergênciazinha com os irmãos da graça, que ele diz que Jesus tirou só o pecado dos judeus, mas olha para cá, lá no finalzinho, pois que somos nós mais excelentes, judeus, aí ele responde, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, gentios, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, antes da cruz, irmã Luciana, toda a humanidade estava mergulhada no pecado. Aí você vem lá para Efésios, capítulo 2, versículo 1, e ele diz, e vos vivificou, estando vós, Paulo diz, mortos em ofensas e pecados, estando vós, mortos em ofensas e pecados. Aí o 5, ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vós e nós, todos estavam mergulhados no pecado. Primeira observação. Segunda, ou seja, na primeira observação, toda a humanidade antes da cruz estava mergulhada no pecado. Segunda observação, antes da cruz, toda a humanidade andava no curso deste mundo. Paulo diz, no curso do mundo dele. Que mundo era este? Olha só, versículo 2. Toda a humanidade, gregos e judeus, andavam no curso deste mundo, segundo o que Paulo escreve aqui, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo. Antes da cruz, irmã Luciana, tanto judeus como gentios andava segundo o curso deste mundo, ok? Aqui, capítulo 2, e o versículo de número 2. Agora, terceira observação. Antes da cruz, toda a humanidade andava nos desejos da carne. Isto é importante. Versículo 3. Entre os quais todos nós, Paulo se inclui, todos nós, antes da cruz, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Preste atenção que depois disso você vai começar a entender que a igreja, depois da cruz, o diabo não pode, não tem meios de o diabo bagunçar a igreja, como diz os nossos irmãos evangélicos. Então, antes da cruz, toda a humanidade andava nos desejos da carne. Paulo diz, nós também andávamos. Quarta observação, antes da cruz, toda a humanidade era, por natureza, filhos da ira. Versículo 3, está aqui, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos. Paulo não diz vocês eram, mas Paulo se inclui aqui, toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, isso, 9 e 10, diz que toda a humanidade, judeus e gentios, e ele diz aqui, todos nós, lá no finalzinho, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então toda a humanidade era por natureza filhos da ira. Agora, antes da cruz, filhos da ira aqui. Então, como também os demais. E quinta observação, que é muito importante, antes da cruz, irmã Luciana, o príncipe operava ou atuava em todos, gerando os desejos carnais. Agora aqui é que o negócio vai estreitar. Ou seja, este príncipe, que a religião evangélica chama de Satanás ou diabo, ele operava em toda a humanidade. Ele fazia o quê? Gerava os desejos carnais. Versículo 2, está aqui, que diz, em que no outro tempo
andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora nos filhos da desobediência. Então esse espírito, esse poder fazia isso, ó, entre os quais, versículo 3, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eram carnais. Eram carnais. Antes da cruz, todo ser humano não passava de um pedaço de carne. Era carnal, realizava, fazia, né, eles, pelos seus pensamentos, viviam de acordo com os seus pensamentos e os seus desejos carnais. Vamos ver tudo isto aqui, palavra por palavra, para a gente aprender o que ocorreu depois da cruz. Então, tudo isto aqui, eles viviam na carne, nos pensamentos, nos desejos, antes da cruz. Beleza? Tranquilidade. Agora, todos nós andávamos nesses desejos, segundo Paulo. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3, diz: esse Satanás, esse diabo, este príncipe, que a religião evangélica diz que ele tem poder, que ele está ativo, né? Que ele desmancha qualquer culto, que diz que é ele que cria a ira, que é ele que cria a raiva, que é ele que tira os crentes de dentro da igreja. Esse príncipe aqui, que a igreja evangélica chama de Satanás, ele matou e mantinha as pessoas mortas. Versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós, aqui ó, estando vós mortos em ofensas e pecados. Toda a humanidade estava morta. Vamos ver o que significa aqui ofensas, pecados. Que tipo de morte era esse, irmã Luciana? Então, estavam mortos nas ofensas e pecados, certo? Ainda no versículo 5 diz: estando nós, olha o que Paulo diz, estando nós mortos em nossas ofensas. Então, todo ser humano, todo, Paulo não isenta nenhum, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nenhum deles tinha vida em si mesmo. Todo ser humano estava morto nos seus pecados, realizado pelos desejos de sua carne, ok? Então, daqui para frente, próximo vídeo, irmã Luciana. Daqui para frente você vai ver o que significa morto, delitos, pecados, ok? Então, esse diabo aqui, certo? Que a religião evangélica diz que tem poder na igreja, a Bíblia vai provar para você que este espírito, este poder, não tem nenhuma ligação com a igreja. Você sabia? Próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, dá o like aí e comenta para a glória de Deus. Irmã Luciana. Amém, glória a Deus. Que bênção, não é isso? Sempre eu falo que é uma bênção, porque nos traz esclarecimento, amadurecimento, e com isso nos mantemos de pé, firmes no conhecimento do nosso Cristo eterno ressuscitado. Amém? Então, irmãos, mais uma vez vamos pedir a você que compartilhe, tá bom aí, ó, dá um likezinho, vai mandando para os seus amigos e irmãos. Isso, faça isso, nos ajuda. Então, até o irmão, acho que foi o irmão Valdemir mesmo que estava falando aqui, falou que ia mostrar um vídeo para um amigo dele que é pastor. É muito bom. Irmão Dácio, abraço pro senhor, viu, para Lourdes. Melhor Maria de Lourdes. Beijo para você, querida. Então, sempre eles estão mandando, né, Lourdinha e Dácio, mandando os vídeos para as pessoas que eles conhecem, né, e as pessoas querem tirar dúvidas. Então, irmão Van, fale aqui. Falar em dúvida, isso, rapidinho aqui. Vamos lá. Quando eu vou sair para desligar lá. Falar em dúvidas, olhe, sim, muitos, olha o que eu estou lhe dizendo.
Isso. Muitos pastores e líderes da religião evangélica está buscando conhecimento no evangelho da graça. É verdade. Para não perder seus adeptos. Justamente. Os pastores e líderes, eles estão entrando em atritos. E por quê? Porque estão buscando já o conhecimento, querendo aprender, irmã Luciana. Isso. Eu tenho conversado com 2 ou 3 pastores da religião evangélica e eles não se sustentam, eles concordam com a graça, o evangelho da graça, para a glória de Deus. Irmã Luciana, enquanto eu vou ali desligar, isso. Continua aí dando o teu recadinho, né? E um abraço a todos. A paz do Cristo da igreja, o cabeça da igreja, aquele que está ressuscitado. Amém. E reina para todo sempre, o céu, a terra e debaixo da terra, aquele que nunca perdeu o seu governo. Glória. Amém? E esse Satanás da religião evangélica já foi destruído há muitos anos. Paz a todos, para a glória de Deus. Irmã Luciana. Então, amados, o que está acontecendo com as igrejas evangélicas, hoje a gente estava comentando que estão como se tivesse, sabe assim, numa areia movediça, eles estão vendo que estão sendo engolidos. É isso, por causa do conhecimento, que eles não estão sustentando mais, não conseguem sustentar mais, porque as pessoas vão à internet, coisas boas e coisas ruins tem sim. Quando eles vão pesquisando, vão tirando suas dúvidas, um vídeo como esse vai chegando, eles vão ouvindo, vão vendo e vão questionando e eles ficam naquela, né? Isso aí é mistério, isso aí é mistério. Então eles estão entrando numa areia movediça, estão vendo que não tem mais saída, não tem mais como sustentar. O melhor de tudo é que você possa mandar esses vídeos para que eles recebam a graça do nosso Senhor e se convertam, amém? Então, beijo para as mulheres, grande abraço a todos do canal, a todos que assistem e até o próximo vídeo. Dá o like, compartilha e assim faça esse canal crescer para a glória de Deus, amém? Tchau a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.